preparação do Flamengo para o clássico agora contra o Vasco. O Mengão agora já virou canhão e pensa no Vasco, o clássico do Campeonato Carioca. Vamos juntos aqui analisar a imprensa falando sobre essa preparação do Flamengo, que o Felipe Luiz agora, vai preparar para essa partida, mas faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, assim sempre você vai receber todas as informações do Mengão aqui no nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo de... O Eugênio vai estar de olho na telinha assistindo Flamengo e Vasco. Não estarei no Anhembi, tô te falando. Leva o celular e assiste. Não, e Anhembi? tá lá vendo as escolas de samba, pô. É demais. Esse é o Capitão América que eu conheço, que já foi chamado de Capitão Sapucaí, agora é Capitão Anhembi também. Capitão Anhembi, agora tudo com I. É brincadeira. Temos o Alan. É Alan ou Alan? Sempre confundo. O do Flamengo? Do Flamengo. Alan. Do Flamengo? Conheço como Alan, mas tudo bem, pode ser Alan. Alan ou Alan, ele fala sobre o clássico. Vamos lá. Desculpe, Alan. O clássico tem que vencer, independente de tabela, independente do momento de um e do outro. A gente vai entrar para vencer, que é bom ganhar clássico, ainda mais nós jogadores, pela rivalidade, enfim, todo torcedor quer ganhar clássico. E é importante para a gente também ganhar mais confiança pro decorrer do ano, que a gente sabe que vai ser um ano muito intenso, de vários jogos, várias competições, e nos preparar cada vez mais. A gente sabe que o Carioca é um campeonato importante, mas tem muita coisa grande ainda pela frente, né? A gente almeja coisas maiores e então serve de preparação sim e continuar evoluindo. É Alan, né? Alan, desculpa. Chegamos à conclusão. Alan. Alan, o do Botafogo. Alan, do Flamengo. Ok. Até hoje à noite eu lembro, amanhã já esqueci. Quem leva o clássico? Campanhas de Flamengo e Vasco. Em 9 jogos do Carioca, o Flamengo é o primeiro com 17 pontos. Tem um aproveitamento de 63%. Fez 18 jogos em 9 gols e sofreu 5. O Vasco fez menos gols, fez 12 e sofreu 7. É o terceiro com 14 pontos. É óbvio que o Flamengo é muito favorito. Mas aí vai vir aquele meu amigo e vai dizer, é clássico! E aí, Mari? Você não colocou favoritaço, pelo menos, né? Você colocou muito favorito. Então eu vou mudar, favoritaço. É favoritaço o Flamengo contra o Vasco. É inegável, né, Abel? Assim, quando a gente fala sobre favoritismo, a gente tá falando sobre o momento da equipe, sobre o que tem apresentado, qualidade sobre o momento do elenco. dos dois, né? Qualidade do elenco. Do Vasco, de Flamengo, não é nem... desmerecer o adversário, não, de forma alguma. O trabalho que o Felipe Luiz vem desenvolvendo no Flamengo tem colocado esse time cada vez mais favorito contra os adversários. A gente viu que... O que o Fábio Carille pode fazer para tentar parar ou até vencer o Flamengo? Eu acho que você elevar um pouco o ritmo da partida, a parte física do jogo. O Flamengo é um time que tem muita qualidade para trabalhar todas as áreas do campo, principalmente, mas é um jogo muito técnico, se concentra no meio de campo, tudo começa, né, na qualidade da saída de jogo com seus zagueiros, mas no meio de campo a bola passa muito pelos principais atletas ali, e aí depois distribui, óbvio, se você quer encontrar o Juninho, que pode estar recuperado lá na frente, ou se você quer trabalhar com o Cebolinha, se você vai de Luiz Araújo, se você vai de Bruno Henrique, enfim. Mas eu acho que você... tentar minimizar o trabalho de jogo do Flamengo por dentro, eu acho que pode ser uma possibilidade. Mas é difícil, né? Você ir para a trocação, tem muita qualidade. Era a mesma coisa com o Botafogo na temporada passada. Era muito difícil você ir para a trocação com o Botafogo, porque ele explorava demais o jogo vertical. Então, assim, ele deixava os adversários quase que sem recurso. O do Flamengo também. Mas você tentar fechar esse jogo por dentro pode ser um caminho. Se eu sou o Carille, manda um WhatsApp, já que ninguém mais telefona para ninguém, manda uma mensagem para o WhatsApp para o Mano, porque o Mano conseguiu parar o Flamengo no Fla-Flu. Faltou a página 2, que eu acho que para o Carille é até mais difícil, esse talvez vencer. Eu imagino o Vasco segurando razoavelmente o Flamengo. Talvez o Carille tenha que fazer aquilo que ele foi tão criticado contra o Sampaio Corrêa, que colocou os volantes. Esse é jogo para isso. Esse é jogo para esperar primeiro e vendo o que dá. O Carille nisso é mestre. Agora precisa ver se o Flamengo vai deixar, né? Porque o Flamengo tem muita condição técnica, está com a cabeça leve, está de bem com a vida, torcida e técnico, estão falando a mesma língua do jeito de jogar, de propor jogo. O Flamengo é bastante favorito, né? A taça. Já chega Danilo,
de reforço, já se ambientando, E já jogando, já dando assistência. E já que a gente deu números, né, os números no caso específico do Vasco, é um terceiro lugar perigoso. Porque o Vasco agora terá que fazer em clássicos contra Flamengo e Botafogo aquilo que ele não fez nos jogos menores. Os dois jogos que faltam para o Vasco. O Flamengo não tem jogado com todos os jogadores. Agora eu gostei daquela barreira ali que pula, né? Quando o cara bate a falta, você viu? Pode ser uma ignorância minha, eu nunca tinha visto. Né? Porque eu sempre via, quando eu era repórter, tinha sempre a barreirinha lá, mas a barreirinha não pulava. Agora a barreira pula no treino. Achei curioso. E tem um jogador deitado atrás? Não tem, veja bem. Ter, se a vida eu acho que quando pula, automaticamente tem que ter um jogador que fica ali atrás, né? Pessoal que fabrica essas barreiras aí de treinamento, fica aí essa dica. Sabe o que acontece normalmente? Esse cara deitado, ele vê de camarote. Mas outro dia teve um no jogo lá do Real Madrid com o City, que a bola bateu nele, Abel. Aí você não fala. Bateu nele. Aí você fica. E foi isso gol. O Abel não mostra. Bateu nele e foi gol. Mas aí começou de novo a jogada e tal. Mas na batida de falta, não foi gol de falta direta. No rebote, pegaram a bola e fizeram um passe. De vez em quando. Isso você não percebe, isso você não registra. De vez em quando ajuda. Uma em quantas. Mas, voltando lá ao jogo, então, eu acho que a vantagem do Vasco, pensando no jogo, é que você vai ter um Flamengo que, óbvio, vai entrar pensando em ganhar o jogo, mas não vai ser aquele Flamengo que está totalmente focado como objetivo principal o campeonato. E tem uma possibilidade ainda, que seria hoje, do cruzamento entre eles na fase semifinal do campeonato. Entre Vasco e Flamengo. Hoje, com a classificação atual, seria essa. O primeiro contra o terceiro, e o segundo contra o quarto, é isso? Volta Redonda e Sampaio, né? Então, mas assim, óbvio que o Flamengo é favorito, o Vasco vai precisar jogar mais do que tem jogado. Tem uma diferença em relação aos jogos que o Vasco tem disputado. Normalmente ele tem sido forçado a buscar jogo. Uhum. Contra o Flamengo não vai ser assim, ele vai ser um time mais que vai esperar o Flamengo. E aí vai ter a possibilidade menos com a bola, né? De jogar no erro do adversário. Embora o Vasco não possua hoje no seu elenco, ou não tenha em qualidade e fartura, o jogador de puxar contra-ataque. Uhum. Não é o jogo pro Verratti, assim, né? Não é ele que vai puxar contra-ataque. E o Vasco não tem jogado com jogadores de velocidade para puxar contra-ataque. Então vamos ver como é que o Carille monta o time. A carência no elenco nesse jogador de velocidade de lado de campo. O Vasco tem tentado buscar, mas não tem encontrado até agora. A propósito, como é que ele monta o time? Que tem sido destaque na seleção brasileira sub-20. Ele fica como reserva, então, do Verratti? Dá para jogar junto com o Verratti ou não? Mas o Rayan ainda está lá com a seleção. Não, eu sei, não estou falando para esse jogo. Estou dizendo, esse jogo ele está fora. O Rayan é um jogador que ficará pouco tempo no Vasco e que no time do Vasco até agora não se provou. Já é um jogador de seleções de base há algum tempo. E tem feito um bom desempenho lá no Sul-Americano Sub-20. Mas ele não disputa posição com o Verratti. Ele, no ano passado, entrou algumas vezes saindo do banco. Claro, eventualmente, quando o Verratti não puder jogar, pode ser uma opção. Mas no Vasco ele precisa ainda mostrar o futebol que mostra nas seleções de base. E não é o jogador de lado. Não, foi até escalado já pelo lado do campo, mas não é a dele. A dele é por dentro. E todo mundo que o Vasco tem à disposição não, tem no elenco ali pro lado direito, ainda está se recuperando, né? No caso do Adson, por exemplo. David também é. Joga até mais pela esquerda, mas pode jogar pela direita. Se quiser jogo pelo lado com o Vasco, é pelos laterais. É bola no piton e cruzamento. É piton, ou lá pela direita. O Vasco precisa de reforços, né? Sim, claro. Não pode contar só com os espasmos do Pumita pela direita e com aquela jogada do piton pro Verratti, né? Então é mais que isso. Que, aliás, já aconteceu muito mais, com mais frequência do que tem acontecido deu uma parada ultimamente, esse ano. né? Esse ano a bola do piton pro Verratti, não é verdade? E tem tentado outras maneiras, né, de construir as suas jogadas. Acho que também é um exercício que o Vasco está tentando buscar nessa temporada. Muito bem. Tentando só. Está ali ainda na parte da tentativa. Rodada de palpites. Gostei dessa, para a gente daqui a pouco falar mais sobre Palmeiras e São Paulo. Eu vou dar o exemplo aqui, vou começar com 3-1 Flamengo. Meu palpite. Gol ainda do Verratti? Oi? Gol do Verratti? Pode ser, do Verratti. O umzinho do Vasco. Porque para o torcedor do Vasco não vai fazer diferença se o Vasco perder. É um bom palpite, hein? Você gostou? Repete. Gostei. Não, só para dar uma variadinha, 2-0 com o Vasco brioso.
2-0 pro Flamengo. Pro Flamengo. E o seu? 3-0 pro Flamengo. 3-0 Flamengo, 3-1 Flamengo, 2-0 Flamengo. Ninguém vai apostar no Vasco? Não. Não. Pode repetir palpite? Pode, claro. Então eu repito o do professor. 2-0 Flamengo. Tá printado. Ah, esse é aquele que vai aparecer. Se der Vasco. Todos eles apostaram no Mas Flamengo. é que nem essa semana. Não respeitam o Vasco. Ô, Abel, essa semana, você aqui na segunda-feira, você vai dizer, Eugênio, o que você acha do clássico Corinthians e Santos? Eu já estou lendo o seu pensamento. Você falou assim, eu sei que você aposta na vitória do Corinthians. Eu falei assim, Abel, pergunta aqui pro professor, pergunta pra Mari, pergunta pra quem tá em casa para mandar mensagem. Todo mundo vai apontar o Corinthians como favorito. E quem ganhou o jogo? Corinthians. E agora é a mesma coisa. Futebol é jogada dentro das 4 linhas, 90 minutos ali, pode acontecer um resultado diferente. Mas quem se atreve a apontar o Vasco como favorito? E na realidade, a nossa Roberta Barroso trouxe no pré de Flamengo e Botafogo, um torcedor, o Igor, torcedor do Botafogo. E depois, ontem também entrevistou de novo. E ontem a gente recebeu ele no SC2, e ele falou, sou um torcedor do Botafogo realista. 1-0 Flamengo pra gente já tá ótimo. Pé no chão. É isso aí. Não tem jeito, o Flamengo tem muito mais time. Torceu pra chover, né? Torceu pra não chover, ter o jogo não da existir. Supercopa. Eu sei que pro coração do torcedor... Caçapa. Não, Caçapa é Botafogo, já estou confundindo. Essas coisas são pesadas, né? Pro coração do torcedor entender, ou pro fígado, o torcedor fala que é o coração que é o fígado. O Vasco pode até ganhar, mas favorito não é. Informações do Flamengo, então, o Flamengo começou a preparação para a partida contra o Vasco. E aí, qual é o seu palpite nesse clássico? Vasco, que não está muito bem no Campeonato Carioca, hein? Então, vamos ficar de olho nessa partida. É uma oportunidade para o Mengão conquistar mais uma vitória diante do Vasco, hein? Vamos ficar de olho aí. Deixe seu palpite nos comentários. Faz o seguinte, eu vou deixar meu palpite aqui, você deixa também o seu palpite nos comentários, tá bom? Para mim, vai dar Flamengo 3-0 em cima do Vasco. Deixe o seu palpite e a gente se vê no próximo vídeo.